Não existem revelações novas. O que está acontecendo neste período em que nós estamos vivendo é que Deus, ele está cumprindo a palavra que ele deu a Daniel. Você lembra de Daniel capítulo 12? Quando Daniel se interessou pelo restante da profecia, Deus disse para Daniel, Daniel, sela o livro porque essas revelações são revelações que eu vou dar para os meus servos para o final dos tempos. Existem revelações que Deus está descortinando, que Deus está desbloqueando diante dos olhos de seus servos, para que entendamos o que ele vai realizar no final dos tempos. Não existem revelações novas. O que existe é Deus descortinando ou abrindo os olhos da igreja para que a igreja compreenda essas revelações. E é sobre isso que nós vamos meditar no vídeo de hoje. Nós falamos no último vídeo a respeito da festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, que de maneira profética ela foi iniciada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Ali as primeiras chuvas temporã, os primeiros discípulos receberam o Espírito Santo. E ao longo desses 2000 anos, Deus está derramando o Espírito sobre todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Não existe pessoa salva, não existe filho de Deus que não tenha o selo do Espírito Santo. E no final dos tempos, quando finalizar a festa de Pentecostes, antes da grande tribulação, Deus estará derramando as últimas chuvas. As chuvas serôdia é o que marcará o final da festa de Pentecostes. Não esqueça disso, queridos. A festa de Pentecostes se inicia nas primeiras chuvas. O primeiro derramar do Espírito na época dos apóstolos. Depois vai finalizar os 2000 anos, o período da igreja, a plenitude dos gentios, com as últimas chuvas. As chuvas serôdia. Ao longo desses 2000 anos, a igreja viveu de maneira profética a festa de Pentecostes. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, queridos. A importância de você conhecer a festa de Pentecostes, a importância de você entender que os israelitas celebraram de maneira literal, mas aquilo era sombra, para que nós entendamos que a festa de Pentecostes é uma festa que Jesus está cumprindo e vai cumprir para preparar a igreja para a festa das trombetas. Fica comigo até o final desse vídeo, porque existem revelações maravilhosas que nós vamos meditar. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Mais uma vez, eu quero te mostrar a importância de você conhecer o ensino das 7 festas do Senhor. Para muitas pessoas, as profecias do Antigo Testamento são bloqueadas porque as pessoas ignoram o ensino das 7 festas do Senhor. Deus ele explica a sua palavra através da própria palavra. E nós vamos ver em vários textos, principalmente nas profecias do Antigo Testamento, que ele usa muito a linguagem das festas e faz conexões com essas festas. Então, existem profecias que estão nos profetas que confirmam o livro de Apocalipse, mas aquele cristão, aquele irmão que não conhece o significado profético das festas do Senhor, provavelmente não vai compreender essas profecias. Se você notar, queridos, a maior parte da igreja que nós conhecemos, a maioria das igrejas que nós conhecemos, elas não pregam Oséias, elas não pregam Joel, ou só pregam Joel a respeito do derramar do Espírito, e ali a profecia ela fica meio bloqueada para o final dos tempos. Você vai notar que Sofonias, Obadias são mensagens que são pouco pregadas, e quando são pregadas, elas são pregadas apenas com uma maneira devocional, e isso é válido, Toda a Escritura, ela é maravilhosa para nos edificar, para nos consolar, para nos guiar e nos direcionar. Mas existem tesouros preciosos nos profetas que Deus está revelando neste tempo que nós estamos vivendo. Por isso você precisa conhecer o significado profético das 7 festas do Senhor. Primeiro vai lá comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 30 e presta bastante atenção aqui. Porque o apóstolo Paulo, ele usa a linguagem das festas sem propriamente citar as festas. Versículo 30 diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Primeira coisa, ele cita aqui o Espírito de Deus. E queridos, a festa de Pentecostes, que foi o vídeo anterior, você precisa assistir o vídeo anterior,
A festa de Pentecostes basicamente fala a respeito do selo de Deus e fala do ministério do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Como eu falei no início do vídeo, a festa de Pentecostes se iniciou lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o primeiro derramar do Espírito, o primeiro derramar que a igreja viveu. Ao longo desses 2000 anos que nós conhecemos, Deus está selando a sua igreja e assim Jesus Cristo, através do Espírito do Senhor, está cumprindo a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes, ela só vai acabar no último derramar do Espírito do Senhor. Nós vamos falar sobre esse último derramar ainda aqui nesse vídeo, mas eu preciso que você compreenda primeiro essa situação. A festa de Pentecostes se inicia com as primeiras chuvas, as chuvas temporã, e finaliza com as últimas chuvas, as chuvas serôdia. No início, se inicia o selamento, e quando acabar as últimas chuvas, as chuvas serôdias, encerra o selamento e não haverá mais salvação. Por quê, queridos? Porque não existe salvação quando acabar o selamento. A respeito do selamento, nós vamos falar em vídeos futuros, mas você precisa entender isso. A festa de Pentecostes, de maneira profética, se inicia no primeiro derramar e finaliza a festa de Pentecostes no último derramar do Espírito. Primeiras chuvas, chuvas temporã. Últimas chuvas, as chuvas serôdias. A chuva serôdia, ela vem para o amadurecimento do fruto. Não vem para novas conversões. E é preciso entender muito isso, queridos, porque muitas pessoas pensam que quando se iniciar a última semana de Daniel e estiver acontecendo a festa das trombetas, vão haver ali muitos novos convertidos e não é assim que vai acontecer. A igreja estará vivendo o poder derramado no final da festa de Pentecostes. Por isso que nós precisamos hoje, vivendo a festa de Pentecostes, pregar o evangelho, anunciar a salvação hoje. Porque quando iniciar a festa das trombetas, os corações serão endurecidos e a igreja estará acordando aqueles que já foram selados. Agora, olhando ainda para esse versículo, presta atenção, ele fala assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Como eu falei, nós estamos vivendo de maneira profética, ou Jesus está cumprindo a festa de Pentecostes de maneira profética, selando os seus eleitos. Queridos, nós estamos vivendo a festa de Pentecostes. Por quê? Porque através deste selo, o Espírito do Senhor está nos preparando para a festa da expiação. Grava bem isso que eu estou te falando. Você é selado na festa de Pentecostes. Você é selado para anunciar o Evangelho. Quando você é guiado para anunciar o Evangelho, você passa a viver a festa das trombetas. Na última semana de Daniel vai acontecer ali a festa das trombetas. E aqui o apóstolo Paulo está citando o dia da redenção. O dia da redenção é a festa da expiação. A festa da expiação vai acontecer quando Jesus Cristo voltar a essa terra e se cumprir todas aquelas maravilhas citadas por Daniel. Quando ele vem para expiar a iniquidade, quando ele vem para ungir o santo dos santos, ele vai restaurar todas as coisas, glorificar os nossos corpos e expulsar o pecado da vida de seus eleitos. Nós estamos sendo selados para o dia da redenção. Nós estamos vivendo a festa de Pentecostes para anunciar o Evangelho e viver a festa das trombetas, e assim, anunciando a palavra de Deus, anunciando o dia da expiação, nós vamos ser redimidos de nossos pecados. Um versículo simples, nos mostrando as 3 festas que Jesus Cristo está cumprindo, a de Pentecostes, mas ainda não aconteceu de maneira profética. Nem trombetas, nem expiação e nem a festa dos tabernáculos. Jesus Cristo já cumpriu 4 festas. A festa da Páscoa, a festa de pães asmos, a festa das primícias e a festa de Pentecostes está acontecendo nesse exato momento. A igreja está sendo selada para viver a festa das trombetas e em seguida viver o dia da expiação ou o dia da redenção. Então, queridos, nós precisamos compreender. Agora, vai lá comigo em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 não tem como falar da festa da expiação. Aliás, não tem como falar da festa de Pentecostes e da festa das trombetas sem citar o livro de Joel. Por quê, queridos? Como eu falei, nós estamos vivendo a festa de Pentecostes e esta festa de Pentecostes vai gerar um grande mover do Espírito do Senhor para que a igreja viva a festa das trombetas na última semana de Daniel.
E você precisa ter gravado o significado das festas do Senhor. Por que, queridos, eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele usa a linguagem das festas do Senhor para trazer novas revelações. Na verdade, são novas revelações diante dos nossos olhos e diante dos nossos ouvidos, porque as profecias já estão contidas na palavra de Deus. Joel, capítulo 2, vamos ler um texto muito conhecido e pouco entendido de maneira profética, porque aqui, nesse texto de Joel, derramar do Espírito do Senhor, tem muitas coisas a nos revelar. Dos versículos 28 ao 32. Queridos, volta lá comigo no versículo 23. Eu esqueci de falar do versículo 23, Joel capítulo 2, versículo 23 primeiro. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Lembra que eu falei a respeito do derramar do Espírito do Senhor que está acontecendo em todo esse período da igreja. Mais uma vez, esse versículo aqui que está na tela, o versículo 23, ele fala sobre as primeiras chuvas temporã. As primeiras chuvas derramadas, essas chuvas que estão registradas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os primeiros discípulos receberam as primeiras chuvas. Ao longo desses 2000 anos, a igreja está vivendo os resquícios dessas primeiras chuvas. Nós vamos viver as chuvas serôdia, são as últimas chuvas, porque a igreja viverá o maior mover do Espírito do Senhor que essa terra viu. E isso vai acontecer, queridos, nas chuvas serôdia, o último derramar do Espírito do Senhor para o amadurecimento do fruto. O amadurecimento do fruto precisa acontecer por quê? Porque a igreja está sendo preparada para a última semana de Daniel, que é para viver a festa das trombetas. É por isso, queridos, que não faz sentido nenhum o pré-tribulacionismo. Porque quando aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada de maneira secreta, que a igreja será arrebatada e outra parte vai ficar aqui, essas pessoas não compreendem o significado profético das festas do Senhor, que é mais uma prova de que a igreja não será arrebatada de maneira repentina. Por quê? Porque a igreja precisa viver todas as festas. Deus, ele é tão maravilhoso que ele fez o Israel, na época de Moisés, viver todas as festas. Eles celebraram todas as festas. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo vai viver todas as festas. Vai viver todas as festas de maneira profética. Se a igreja vai ser arrebatada de maneira secreta e vai estar lá no céu, e a festa das trombetas está acontecendo aqui na terra, por que a igreja gloriosa, que vai viver o maior derramar do Espírito do Senhor, não vai participar da festa das trombetas? A igreja que vai viver o maior derramar do Espírito do Senhor vai ser arrebatada de maneira secreta e não vai viver a festa das trombetas que só vai acontecer na última semana de Daniel. É só você meditar em quando será os acontecimentos no toque das trombetas. Não faz sentido. A igreja passa pela grande tribulação porque ela precisa viver a festa das trombetas. Agora, Deus derrama o seu Espírito no início da igreja primitiva, as primeiras chuvas. Agora nós vamos ver, queridos, que Deus, ele vai proporcionar as últimas chuvas e isso vai acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor. Versículo 28 agora, dos versículos 28 ao 32, agora sim, que diz assim: E acontecerá depois do quê? Depois de ter sido anunciado, depois da igreja ter vivido, né, aquele momento da festa de Pentecostes. A igreja vai viver a festa de Pentecostes, a igreja está sendo preparada, Deus está anunciando, vocês precisam se arrepender dos seus pecados e receber o selo da promessa, vocês precisam ser selados, porque aquele que não se arrepende de seus pecados não pode ser selado por Deus. Depois deste período do selamento, depois do período em que a igreja já se arrependeu de seus pecados, ele diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
eu quero fazer uma pausa aqui, porque isso que eu vou falar, a maior parte dos cristãos não sabem disso. O grande e terrível dia do Senhor não é a grande tribulação. Queridos, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo importantíssimo. Você precisa entender que o grande e terrível dia do Senhor é quando Jesus Cristo volta para essa terra e ele começa a fazer uma limpeza na terra. O grande e terrível dia do Senhor é o início do dia da expiação. É o momento da matança. É o momento em que Deus estará pisando as nações no lagar de sua ira. Assista ao vídeo sobre o grande e terrível dia do Senhor, que você vai ver, não é minha opinião. Eu só uso versículos da palavra de Deus, eu só uso as palavras de Jesus e as palavras dos profetas, e você vai ver. A grande tribulação não é o grande e terrível dia do Senhor. O dia da ira não é o dia da grande tribulação. Deus começa a aplicar a sua ira na grande tribulação, mas o grande e terrível dia do Senhor é o dia que Jesus Cristo volta e aplica a sua ira. Assista ao vídeo para você compreender isso. Por isso que ele está dizendo, o último e grande derramar do Espírito do Senhor acontece para o início da festa das trombetas. Deus, ele vai derramar o Espírito do Senhor nesse último grande derramar. A igreja será revestida com o azeite de ouro, o azeite dourado, registrado em Zacarias capítulo 4. Essa igreja cheia de poder, cheia de graça, ela vai estar com esse poder e com esta graça. Recebeu ali o último derramar da festa de Pentecostes, se inicia a festa das trombetas. O início da grande tribulação, a última semana de Daniel, e na festa das trombetas, ali a igreja já estará cheia de poder e cheia de graça. Por quê? Porque viveu o final da festa de Pentecostes. O último derramar é o final da festa de Pentecostes. Quando a igreja recebe essas últimas chuvas para o amadurecimento, se inicia a festa das trombetas. Queridos, a festa das trombetas é a última semana de Daniel, quando a igreja estará gritando e anunciando: Jesus Cristo está voltando, se arrependa de seus pecados. E os selados, os que já foram selados, serão despertos, serão acordados. Aqueles que foram selados voltarão para os seus caminhos. Queridos, a festa das trombetas representa a última semana de Daniel. E nós precisamos anunciar o dia da expiação, que é a volta de Jesus Cristo. Então, o grande e terrível dia do Senhor não é a grande tribulação, e sim o dia do Senhor é a volta de Jesus, quando ele estará pisando as nações no lagar de sua ira. Olha o versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Também existem muitas revelações nesse versículo 32, mas eu também vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu falo a respeito dos sobreviventes. Você sabia que quando Jesus Cristo voltar, cumprir a festa da expiação, ele vai reinar no seu reino milenar, vão existir nações e sobreviventes da grande tribulação, sobreviventes do período da ira do Senhor. A igreja será glorificada e com seus corpos glorificados vão estar ali reinando sobre as nações. Nós herdaremos a terra. A terra será dada à igreja por herança, cumprindo a promessa dada a Abraão, Isaque e a Jacó. Assista ao vídeo e entenda quem são esses sobreviventes citados por Joel. Então, nós estamos falando sobre essa festa de Pentecostes que finalizará nesse último derramar citado pelo profeta Joel. Vai lá comigo em Oséias agora. Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, vamos ler dos versículos 1 ao 4 e presta bastante atenção, porque Oséias, ele profetiza esse derramar, ele profetiza os dois derramares que acontecem no início dos 2000 anos, né? O primeiro derramar de Atos 2 e o último derramar antes que comece a festa das trombetas. Oséias capítulo 6, dos versículos 1 ao 4. Diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Presta atenção aqui. Oséias está fazendo um paralelo. Por quê, queridos? Porque na época de Oséias, Israel, né, o Israel literal da época de Oséias, sofreria ali muitas aflições através das nações que subjugaram Israel. Mas, queridos, Oséias não está falando apenas
desse jugo que o Israel da época dele viveria. Mas ele está falando também a respeito da igreja, do período da igreja em que ela seria subjugada para se arrepender de seus pecados. Nós estamos vivendo a festa de Pentecostes porque nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para receber o selo de Deus. Você só é selado, você só é filho de Deus se você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitas das vezes nós sofremos aflições em nossa alma, em nossas vidas, para que nos arrependamos de nossos pecados e sejamos selados. Somente aqueles que são selados serão salvos. Então, nós precisamos viver primeiro o período da festa de Pentecostes para depois vivermos a festa das trombetas. Agora, queridos, ele está falando sobre uma aflição que viria. Para quê, queridos? A aflição que viria, olha o versículo 2. E é lindo esse versículo 2 porque diz assim: depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Aqui, de maneira codificada, ele já está falando a respeito da festa de Pentecostes. Por quê, queridos? Porque ele está dizendo que ele viria e nos feriria depois de 2 dias. Que 2 dias são esses? Quando Jesus Cristo ele veio a essa terra, ele iniciou uma nova aliança. Na verdade, Jesus Cristo ele veio para anunciar a nova aliança. O derramar do Espírito Santo selou essa nova aliança. Nós estamos vivendo o período da graça. Esses 2000 anos representam esses 2 dias citados pelo próprio profeta Oséias. Depois de 2 dias. Depois de 2 dias, ele vai fazer o quê? Nos revigorará. Ao longo desses 2000 anos, ele está selando a igreja, revigorando a igreja. Por quê? Porque ao terceiro dia, olha o texto dizendo, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Presta bastante atenção nisso. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, já tinham se passado 4 dias, ou 4.000 anos. Aí, a partir de Jesus Cristo, se passaram mais 2 dias, ou 2.000 anos. O que isso significa? Significa que Oséias está usando a linguagem que Deus deu no início da criação e linguagem que Deus deu a Pedro. Pedro fala a respeito de que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Pedro cita Salmos. E quando Pedro cita Salmos, Oséias, ele confirma essa mensagem também porque Jesus Cristo vem a essa terra e já tinham passado 4.000 anos, ou 4 dias na visão de Deus. Jesus Cristo derrama o Espírito do Senhor sobre a igreja e 2 dias depois, 2 dias se passaram, ou 2.000 anos se passaram, a igreja está sendo selada, por quê? Porque no terceiro dia a igreja será levantada, como o próprio texto diz. Então, 2 dias para selar a igreja com o Espírito do Senhor, porque no terceiro dia Deus nos levantará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Nós vamos viver diante dele, nós vamos viver diante do Senhor com os nossos corpos glorificados. Agora, olha o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. É certo, queridos, Jesus Cristo vai voltar. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É por isso que é muito importante a igreja se arrepender de seus pecados para receber o selo de Deus. Por quê, queridos? Porque Jesus Cristo, habitando em nossos corações, ele abre, queridos, a oportunidade de nós sermos ensinados pelo próprio Espírito do Senhor. Esta mensagem que está sendo falada nesse vídeo de hoje é uma mensagem que somente aqueles que têm o Espírito do Senhor podem compreender. Se você chegou até aqui nesse vídeo, e talvez para você essa mensagem seja um pouco complexa, um pouco difícil, continue. Saiba que o Espírito do Senhor habita em seu coração. E se a sua sede pela chuva do Senhor é grande, o Espírito do Senhor vai te conduzir para que você prossiga, para que você siga em conhecer ao Senhor. Agora, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Você percebeu aqui que ele está falando somente sobre as últimas chuvas? Queridos, a igreja até agora não viveu as últimas chuvas. A chuva serôdia são as últimas chuvas, o momento em que a igreja vai viver o maior período, né, o momento em que a igreja viverá o maior derramar do Espírito do Senhor que essa humanidade nunca viveu.
As chuvas serôdias são as últimas chuvas, o final da festa de Pentecostes para o início da festa das trombetas. Então, quando Oséias começa a falar para o Israel da época dele, ele começa a direcionar a profecia, mostrando que a palavra era para o Israel da promessa. Nós somos o Israel da promessa. As chuvas serôdias a chuva serôdia, né? As últimas chuvas as chuvas para o amadurecimento da terra. Quando a igreja viverá o período de maior poder da história do povo de Deus, porque a chuva do amadurecimento da terra virá sobre a igreja, né? Na verdade, não é o amadurecimento da terra, é o amadurecimento do fruto. Eu falei amadurecimento da terra, mas não é amadurecimento da terra, é o amadurecimento do fruto. O trigo que foi semeado na terra, Jesus Cristo foi semeado na festa das primícias, para que vivêssemos a festa de Pentecostes, as últimas chuvas. Agora, o versículo 4, queridos, é mais uma confirmação de que esta palavra das últimas chuvas não é para o Israel, ou não foi para o Israel da época de Oséias. Por quê? Olha o versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Mais uma vez, queridos, eu não posso deixar de falar sobre o ensino das duas casas de Israel, o ensino das duas testemunhas. Eu deixei marcado aí para você Efraim e Judá. O profeta Oséias, ele está direcionando a profecia para as duas casas de Israel. E, queridos, esse capítulo 6 é um capítulo inteiramente direcionado para o Israel da promessa. Por quê? Porque se você conhecer o ensino das duas casas de Israel, você sabe muito bem quem é Efraim e você sabe muito bem quem é Judá. O reino dividido que está mostrando o Israel da promessa ou as duas testemunhas citadas em Apocalipse capítulo 11. Mais uma vez, gentilmente eu te convido, assista ao vídeo sobre as duas casas de Israel, porque é impossível compreender o capítulo 6 do profeta Oséias sem conhecer o ensino das 7 festas do Senhor e sem conhecer o ensino das duas casas de Israel. Então, queridos, a igreja, ela iniciou a festa de Pentecostes lá no primeiro derramar, e a igreja vai encerrar a festa de Pentecostes, em seu cumprimento de maneira profética, vai encerrar a festa de Pentecostes nas últimas chuvas, na chuva serôdia. A igreja viverá o maior poder em que o povo de Deus jamais viveu. Só que para que compreendamos essas mensagens, para que compreendamos a linguagem que Deus usa em sua palavra, nós precisamos meditar no ensino das 7 festas do Senhor e também no ensino das duas casas de Israel. Deus, queridos, ele usa a linguagem das festas do Senhor nas profecias do livro de Apocalipse. E enquanto a igreja tentar simplificar com o entendimento humano as profecias para o final dos tempos, ou apenas muitos cristãos dizem que essas coisas são coisas profundas demais que a igreja não precisa saber. Enquanto alguns ignoram profecias importantes da palavra de Deus, Deus ele vai revelando para aqueles que se esforçam e que se interessam pelas preciosidades que Deus deixou escondida, né? Preciosidades que Deus deixou escondidas nessas letras que nós lemos e pensamos que são palavras simples. Continue meditando na palavra de Deus, porque você está vivendo a festa de Pentecostes. A unção, o selo que Deus derramou sobre a sua vida, é uma unção que vai te ensinar e te direcionar para o entendimento correto das Sagradas Escrituras. Você que ama a palavra de Deus e você que tem meditação na palavra, você que ama a palavra de Deus, você que medita na palavra e você que tem vida de oração, você não será enganado neste tempo que nós estamos vivendo. Bom, mais uma vez eu encerro aqui essa meditação, te agradecendo pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.